Olá, me chamo Lídia dos Santos e o título do plano de trabalho desse projeto é Recomendações de Açúcar de Alimentos e Bebidas Adoçadas, o que dizem os guias alimentares. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Cláudia Choma Betega Almeida. Em relação à contextualização, então a alimentação na primeira infância, ela tem um papel fundamental na formação das preferências alimentares e pode influenciar e se tornar a base para o desenvolvimento de hábitos e preferências alimentares na vida adulta. Então, tanto o Ministério da Saúde do Brasil quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendam a oferta de açúcar para crianças menores de 2 anos. Isso inclui tanto alimentos ou preparações culinárias com adição de qualquer tipo de açúcar, quanto a alimentos processados, ultraprocessados e bebidas que apresentem em sua formulação quaisquer tipos de açúcares, corantes, edulcorantes ou adoçantes. Isso porque hábitos alimentares inadequados durante a infância estão diretamente relacionados ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, tais como sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão. Como justificativa, então, é necessário integrar estudos governamentais de diversos países, a fim de poder entender a recomendação do consumo de açúcar e de alimentos fonte ricos em açúcar para crianças menores de 2 anos de idade em escala global, e se há uma abordagem e um consenso sobre o tema pelos países. Então, como objetivo principal, é identificar o posicionamento de guias alimentares nacionais e internacionais sobre a adição de açúcar e o consumo de alimentos fonte ricos em açúcar em crianças menores de 2 anos de idade. Como metodologia, então, trata-se de uma revisão sistemática conduzida de acordo com a metodologia no Instituto Jônia Briggs para revisões sistemáticas de síntese textual. Então, foram analisadas guias alimentares e documentos governamentais nacionais e internacionais que traziam orientações sobre a inclusão de açúcar na dieta e o consumo de alimentos com alto teor de açúcar para crianças com menos de 2 anos de idade. Para isso, utilizou-se o endereço eletrônico da FAO como uma estratégia de busca desses documentos. Como resultados, então, obteve-se primeiramente esse fluxograma de busca de documentos e critérios de inclusão e exclusão, onde, por fim, foram incluídos 35 documentos distribuídos em 7 continentes. E essa é a representação geográfica dos documentos incluídos nesse estudo. Como resultados em relação à adição de açúcar, então, desses 35 documentos incluídos na revisão, apenas 28 abordaram as recomendações específicas sobre a adição de açúcar para crianças menores de 2 anos. Então, após a leitura, para poder consolidar esse conjunto de descobertas, estas foram categorizadas de acordo com as suas recomendações. Essa, então, é a representação gráfica desses resultados, cabendo ressaltar que 50% dessas diretrizes recomendam que o açúcar ele não deve ser adicionado, e 10,71% recomendam evitar a adição de açúcar, mas não proíbem o consumo. Já em relação aos resultados de alimentos fonte e ricos em açúcar, desses 35 documentos incluídos, 32 abordaram recomendações específicas sobre o consumo de alimentos fonte e ricos. E após a leitura, para poder consolidar o conjunto de descobertas, essas também foram categorizadas de acordo com as suas recomendações. Essa é a representação gráfica desses resultados, cabendo ressaltar que 21,88% dessas diretrizes recomendam não consumir alimentos e bebidas ricas em açúcar, 9,38% recomendam não consumir apenas bebidas e 47% recomendam evitar o consumo tanto de alimentos quanto de bebidas com alto teor de açúcar. Sobre as considerações finais, então, as recomendações, tanto sobre o consumo de açúcar de adição e de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, são bem controversas, e nem todos os documentos apresentaram recomendações para ambas as categorias. Então, as categorizações, elas refletiram as principais estratégias adotadas pelos países, e apesar de todas essas discrepâncias, existe sim uma preocupação referente a esse consumo, e todos os documentos apresentaram algum tipo de restrição, limitação ou moderação sobre esse consumo para crianças menores de 2 anos de idade. Mas ainda existe uma grande falta de consenso e ausência de diretrizes claras e objetivas sobre esse consumo e de como ele deve acontecer, o que gera conflitos sobre a decisão a ser tomada sobre esse consumo, né, tanto do açúcar de adição quanto de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar. Por fim, então, o presente trabalho traz que é necessário realizar a revisão de algumas orientações e recomendações alimentares para o público infantil em guias alimentares e documentos governamentais, e sugere-se a incorporação de estudos, pesquisas, orientações e consensos científicos atualizados sobre a alimentação infantil de cada país e aplicá-las de acordo com a necessidade populacional de cada nação, para poder então unificar todas as tomadas de decisões relacionadas à nutrição infantil. Então, isso vai incluir tanto os pais quanto os cuidadores, profissionais da saúde e formuladores de políticas públicas de saúde. Essas são as referências